Olá, muito obrigada por você estar aqui no meu canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde e fala de beleza também com os melhores especialistas. Se você não se inscreveu, agora está aqui à sua disposição e vem um assunto bem interessante para você que quer ficar mais bonita. E quem está comigo hoje é a doutora Ana Carolina Chociai, aqui da Clínica Chociai de Cirurgia Plástica. Seja bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Val. Eu que agradeço, é um prazer, né, gente? A gente quer conhecer aqui um pouquinho sobre estruturação, harmonização facial e também preenchimento. Qual será a diferença? O que tanto se fala de harmonização, né, doutora? E aí eu vejo assim, a impressão que a gente tem ao envelhecer é que a gente está literalmente murchando, não é? A gente não sabe o que fazer e a gente vê muita propaganda de tudo e muita moda também, muito modismo. Então eu quero que você nos explique o que seria uma harmonização bem feita, em que momento entra a estruturação facial e o que seria isso em relação ao preenchimento também. Então, o seguinte, é um assunto muito atual, muito buscado de fato. A gente tem duas linhas de pensamento aí, tanto gerenciar o envelhecimento quanto mudanças, né? Eu quero mudar algo na minha face. Então, geralmente, se você quer gerenciar o seu envelhecimento, como você falou, sinto que estou murchando, você tem uma queixa que está muito relacionada com flacidez, que é a perda de resistência dos tecidos. Então, a gente está vivendo, a força da gravidade está nos empurrando para baixo e com o tempo, com o envelhecimento natural, o nosso organismo perde a capacidade de sintetizar proteínas estruturais que dão elasticidade para a pele, por exemplo, como o colágeno. Então, podemos lançar mão de tratamentos para flacidez nesse caso e também tratar a parte estrutural, né, da nossa face, que vamos perdendo, né, tudo sofre reabsorção, então a estrutura óssea acaba sofrendo reabsorção também. Então a gente lembra, né, por exemplo, do vovozinho que fica com aquela face bem esqueletizada, não só por perda de gordura, mas também e flacidez de pele, mas também por perda óssea. Então, quando a gente fala em estruturação, geralmente a gente está usando um produto que pode ser geralmente hidroxapatita de cálcio, numa profundidade ali pertinho do osso, para que a gente consiga mimetizar isso e manter o formato da face. Então não adianta a pessoa querer fazer um preenchimento, eu tô com a olheira funda, vou lá e faço um preenchimento com ácido hialurônico se ela não tem essa estrutura, se ela já perdeu uma base óssea. É isso? Então, tem que saber esse equilíbrio, então, e um bom médico para poder avaliar, né? Com certeza. Então, o equilíbrio é a palavra-chave, né? Então, nós temos alguns sinais que são visíveis, que são estigmas de envelhecimento. Então, às vezes, aquela paciente que busca apenas preenchimento, ela acaba tendo um aspecto mais firme ou então mais arredondado da face, vai paulatinamente perdendo algumas características que são essenciais, que definem. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado para não exagerar, né? Então, é o que a gente tem visto muito por aí. Então, se eu coloco, simplesmente, pensando na olheira, um produto ácido hialurônico, superficialmente, eu estou camuflando aquilo. Mas se eu tiver, de fato, um rebordo orbitário, que seria o ossinho aqui da órbita, mais baixo, eu vou precisar tratar isso. Então é muito tênue, não é uma regra geral, precisa avaliar caso a caso. Não significa que o ácido hialurônico para preenchimento de tecidos moles não seja bom, pelo contrário, mas ele precisa ter uma boa indicação. E outra opção que nós, cirurgiões plásticos, temos é o uso da gordura autóloga, né? Então tira um pouquinho de gordura de você e lipoenxerta, que é o enxerto da gordurinha, na face, nesses lugares que de fato perderam volume. A gordura também tem fator trófico, então é muito boa localmente para migração de células boas, né? E células que vão melhorar essa qualidade da pele, né? Também. Então, na verdade, precisa de um bom planejamento, doutora? Inicial, pelo menos um
um caminho a seguir junto com o paciente, né? Paciente médico, é assim que funciona? Assim que funciona. Existe, então, uma estratégia. Né? Então, às vezes as pessoas pensam, eu quero preencher meu lábio, eu quero preencher não sei o quê. Né? Não é assim, a gente precisa pensar como um todo, daí sim usar a palavra harmonização de uma maneira adequada, porque hoje quando se fala em harmonização facial, se tornou até depende muito de onde você está, mas se tornou até uma coisa esquisita, as pessoas ficam com o pé atrás, com medo de ficarem todas iguais. Existem várias técnicas que são sistematizações, como a Ebony Codes, por exemplo, existem N outras, que são de fácil reprodução. Então, às vezes, se não considera as características básicas do paciente, a essência dele, as proporções essenciais, as pessoas se tornam muito parecidas entre si, como a gente vê com muitos famosos, por exemplo. É verdade, tem muita gente que quer ficar igual aos famosos também, quando vê na televisão, nas revistas, e acaba buscando uma padronização que não é bacana, né? Porque as pessoas ficam realmente tudo parecidas, né? Com certeza. E para evitar isso, então, seria o quê? Um bom planejamento. Você tem também um sistema que você acaba em 3D, que você acaba... Explica pra gente essa avaliação que acaba sendo bem mais precisa também. Isso, é bem interessante que quando eu recebo o paciente pela primeira vez na minha consulta, a gente faz toda uma anamnese, né, escuta as queixas do paciente e vou analisar toda a face dele, tanto o que eu tô vendo, como ele está se movimentando, a mímica facial é importantíssima, porque muitas vezes a gente se olha no espelho, né, em repouso ou sorrindo, mas não se vê falando e às vezes pode ter alguma alteração de mímica por conta de tratamentos anteriores. E no 3D a gente vê essa foto então, estática em repouso e consegue ver toda 360 graus a pessoa, né? Então, muitas pessoas não se veem de perfil ou têm uma impressão, puxa, me olho no espelho e eu acho que o meu nariz não tá legal, eu quero melhorar. E quando a gente vai ver no perfil, é uma questão de posição antero-posterior do queixo, por exemplo, né? Então, é uma abordagem bem interessante, a gente consegue descobrir muito também de como o paciente pensa, como ele se enxerga, que nem todo mundo se enxerga da mesma maneira que o outro enxerga, né? E a seguir, no exame físico, também costumo fazer ultrassom de partes moles, porque hoje a gente tem muitas pessoas que já fizeram algum procedimento no passado, né? E aí é preciso descobrir o que tem, né, para ser removido, ou alterado, ou até mesmo completado, enfim, né? Cada caso é um caso. É importante que os pacientes todos saibam que qualquer intervenção que foi feita é uma alteração básica na anatomia, né? Então ele já não vai voltar a ser como era antes, jamais. E às vezes os pacientes fizeram algo há tanto tempo que não sabem nem contar, né? Então é importante para a gente ver até a presença de eventualmente cicatrizes internas, fibroses, né? E em relação à expectativa, é importante, eu acho, o paciente saber que cada produto, cada procedimento tem um tempo também de reação, de ação, né, doutora? Com certeza. Esse tempo é um tempo muito mais relacionado a, por exemplo, o ácido hialurônico, muito mais relacionado à bula do fabricante do que o que temos observado na prática. Então, o que ocorre? Com o aumento do número de procedimentos sendo realizados, também ocorre um aumento potencial proporcional de complicações a médio prazo e a longo prazo. Então, a gente tem percebido que o ácido hialurônico acaba durando muito mais do que a gente imagina, o que a bula diz, né? Então, por isso, precisa ser bem posicionado. Em relação a bioestimuladores de colágeno, por exemplo, que a gente também usa, hidroxapatita de cálcio, né, ácido polilático, ele tem um tempo de metabolização, um tempo que o corpo vai estar lidando com aquilo para ter esse estímulo de colágeno, geralmente dura 2 anos. Né? E o efeito do bioestimulador de colágeno é gradual, cumulativo e também somatório, né? Então, quantidade dependente. Não, e é bom saber esse tempo, até porque ele vai fazer efeito mais ou menos 2, 3 meses depois. Isso. Né? Então, que às vezes acha que vou sair do consultório já com o resultado obtido. Nem sempre, ele tem um tempo para dar resultado, para fazer essa ação toda. Né? Isso, então principalmente falando em injetáveis, né? Quando o paciente sai do consultório, ele até está um pouco inchadinho e tudo mais, a gente costuma dizer, está inchadinho, vai inchar um pouquinho mais amanhã. O paciente se gosta e depois desincha, né? Então o paciente sai montado, sai tá posicionado o produto.
Mas esse produto, ele puxa bastante água durante essa integralização, então que pode aumentar, gerar um inchaço, ou às vezes uma estranheza para o paciente, principalmente em áreas como o lábio ou ao redor dos olhos. E depois de alguns dias, esse inchaço cede e a gente tem o resultado. Quando eu falo em 3 meses, a gente está falando dos tratamentos que estimulam colágeno. Então, se for simplesmente uma estrutura ou então um preenchimento labial, por exemplo, com ácido hialurônico, a gente vai ter o resultado antes, né, do que esses 3 meses. E quando a gente pensa em 3 meses, mas por quê? Então, a gente tem que pensar que toda injeção, mesmo que seja um produto, né, que esteja sendo colocado lá, ele está sendo colocado para provocar uma reação do nosso corpo. Essa reação vai desencadear um processo de cicatrização. E esse processo de cicatrização respeita, né, todas as regras e as fases da cicatrização. Então começa com a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Mais ou menos 3 meses é quando a gente tem assim, o pico dessa produção de colágeno, né, na cicatrização. Por isso tem que ter também a paciência certa, né, para aguardar esses resultados, né, doutora? Justamente. Doutora, quais são as regiões no nosso rosto que normalmente requerem essa estruturação, esse preenchimento, esse suporte, no caso, né? Um suporte, digamos assim, desses produtos? É muito importante, essa palavra é ótima, né? De suporte ósseo. Então, nós temos alguns pontos que são pontos focais de reabsorção, que um exemplo é a órbita, mesmo, né? Eu costumo brincar que para explicar para os pacientes que quando nós somos jovens nós temos como se fosse um óculos de Elton John, assim, aqueles pequenininhos, de formato da órbita, e com o envelhecimento ele se torna um aviador. Então todas as partes moles que estão presas na estrutura óssea também vão sofrer alguma deformidade por conta disso. Então a gente tem uma deformidade em cadeia, né? Por conta dessa reabsorção. Quando pensamos na face, essa pergunta que você me fez é bem interessante, porque a gente fica com a cabeça ereta, a gente não anda deitado, né? Então, a força da gravidade incide dessa maneira, então derrubando de cima para baixo, e vai haver muito mais impacto, né? Quando às vezes percebe aqui, mas o tratamento vai ser terço superior com uma melhora indireta do terço inferior. Outra curiosidade sobre essa reabsorção óssea, por exemplo, a fossa nasal, né? Então o buraquinho do nariz geralmente vai alargando, e o nariz sendo uma pirâmide que está sobre, né, essa borda aqui, ele vai tendo também um alargamento, uma percepção de alargamento. Então, que brincavam no passado, os antigos diziam que o nariz não para de crescer, né? Por quê? Com esse desgaste ósseo de uma estrutura que nós temos aqui, que chama espinha nasal, o nariz desaba, ele vai vindo para baixo. Então nós temos a percepção no espelho de alongamento do dorso, porque ele está rodando para baixo. É interessante, né? E a gente não tem esse conhecimento, por isso que eu gosto de conversar com você, Ana, porque muitas vezes a gente escuta, né? Olha, fulana tá com bigode chinês, tem que preencher, colocar ácido hialurônico. E não é assim que eu, né, aprendo com a Ana, que muitas às vezes é na têmpora. A têmpora sustenta lá e vai levantar tudo sem precisar ficar preenchendo, sem precisar ficar redondo, né? Então, são conhecimentos que é interessante passar, né, doutora Ana, como esse que você tem e faz muito bem, né, por sinal. Então, a gente faz questão mesmo de que as pessoas tenham essa informação. E é um entendimento e uma abordagem, né? Então, também é importante para as pessoas, quando forem perguntar, às vezes, para o médico delas, às vezes tem caminhos diferentes levam a Roma. Existem N técnicas e N modos de pensar. Eu costumo pensar de uma maneira que seja tanto anatomicamente quanto fisiologicamente coerente com o envelhecimento. Então, como você falou ali, o bigode chinês, preenchimento do bigode chinês, fazíamos no passado remoto, né? Não assim, há muito tempo, até que foi se entendendo mais como era todo esse processo, né? E a importância de outras estruturas anatômicas. Mesmo lifting facial, por exemplo, né? Antigamente o cirurgião plástico era o alfaiate da pele, né? Então tá sobrando, tá frouxinho, eu tenho que recortar, reposicionar. Hoje a gente tem maneiras de fazer isso mesmo sem cirurgia, né? Ou com incisões muito pequenas, tudo mais, sabendo exatamente o que a gente está
tratando, né, qual a estrutura anatômica. Cada vez melhor e garantindo mais qualidade de vida e mais beleza, mais agilidade, né? Com certeza, uma recuperação melhor, né? Uma recuperação mais curta, uma morbidade menor para o procedimento, que seria riscos em geral, né? Verdade. Doutora, muito obrigada por essa entrevista. Acho que nós aprendemos bastante aqui, viu? Vamos voltar outras vezes aqui para trazer mais novidade para o pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada, Val. Obrigada a você. Você gostou dessa entrevista? Então dá o seu curtir, coloca aqui também nos comentários alguém que você gostaria que eu entrevistasse ou um assunto que seja do seu interesse. Até o próximo vídeo. Beijos!